nunca fui de acreditar em fantasias. Até que comecei a acordar, todas as noites, no mesmo horário, 3h17 da manhã. Não por um sonho ou um barulho. Era uma certeza. A mesma certeza de que, naquele exato momento, algo na casa estava ocupado. E a única coisa que aprendi é que você nunca deve investigar. O primeiro episódio que eu me lembro com clareza não foi um barulho. Foi um silêncio. Um daqueles silêncios grossos, que pesa no ouvido, como se o mundo tivesse parado de respirar do lado de fora do meu quarto. O ronco do meu marido, David, do meu lado na cama, uma serra elétrica constante e reconfortante, tinha cessado. Não gradualmente, mas de repente. Cortado. E no vácuo que ficou, eu escutei o clique. Era um som baixo, seco, metálico. Como o interruptor da luz da cozinha sendo ligado. Meu corpo ficou rígido antes mesmo do meu cérebro processar o medo. A regra, na nossa casa, era clara. Quem acordasse no meio da noite com fome ou sede, usava a luz do celular. Ligar a luz principal era um crime, acordava todo mundo. David sabia disso. Eu sabia. O relógio digital no criado mudo emitia um brilho vermelho sangue. 3h17. Respirei fundo, virando a cabeça no travesseiro. David estava de costas para mim, imóvel. Demasiadamente imóvel. Não era a respiração profunda do sono, era a contenção artificial de quem está acordado, fingindo. David, sussurrei, minha voz áspera de sono. Ele não reagiu. Nada. David, você ouviu isso? Ele se moveu então, com uma lentidão exagerada, virando-se para mim. Seus olhos estavam abertos, vidrados, fixos no teto. Ouvir o quê? Ele perguntou. A voz dele não tinha raspagem do sono. Era lisa, clara, alerta. Como se ele nunca tivesse estado dormindo. O interruptor da cozinha. Alguém ligou a luz. Ele piscou lentamente, 2 vezes. Não ouvi nada. Deve ter sido o ar-condicionado desligando. Volta a dormir, Amanda. E ele virou de costas de novo, puxando o cobertor até o queixo. Em segundos, o ronco recomeçou. Perfeito, rítmico, artificial. Era como apertar o play em uma gravação. Meu coração batia forte contra as costelas. Eu tinha ouvido. E ele, claramente acordado, tinha ouvido também. Por que mentir? Fiquei deitada ali, petrificada, ouvindo o ronco ensaiado dele e encarando o vermelho do 3h18, 3h19, 3h20. Até que o sono, mais pesado que o medo, me arrastou para baixo novamente. Na manhã seguinte, a cozinha estava impecável. Nenhum copo fora do lugar, nenhuma cadeira puxada. David preparava o café, assobiando baixinho. Acordei no meio da noite, eu disse, tentando parecer casual, observando seu rosto no reflexo da chaleira elétrica. Você estava acordado também. Ele parou de assobiar por um segundo. É? Não lembro. Tive uma noite pesada, acho. Tá o café. Ele não fez contato visual. A mentira da noite tinha se estendido para o dia, e isso gelou mesmo o estômago mais que qualquer som na escuridão. A coisa dos 3h17 se tornou uma rotina. Não toda noite, mas 3, 4 vezes por semana. Sempre o mesmo horário. Meus olhos se abriam exatamente no momento em que os dígitos mudavam de 3h16 para 3h17, como se algo me chamasse. E sempre vinha acompanhado de uma anomalia silenciosa. Uma vez foram passos no corredor, arrastados, como de alguém com chinelos muito largos. David, ao meu lado, suspirou fundo e disse, sem que eu tivesse perguntado nada, o assoalho tá estalando com o frio. Outra noite foi o som da geladeira sendo aberta e fechada, seguido de um longo suspiro de satisfação, quase um gemido baixo. Dessa vez, David não disse nada. Apenas soluçou no travesseiro, uma vez, como uma criança. Quando toquei seu ombro, ele estava se contorcendo, os olhos fechados com força, um fio de saliva escorrendo do canto da boca. Parecia em agonia. David, sacudi ele. Ele acordou ofegante. O que foi? Que horas são? Eram 3h18. Você estava tendo um pesadelo, menti. Ele olhou para mim com uma confusão genuína, e então um alívio profundo tomou seu rosto. Ele agarrou minha mão e a pressionou contra seu rosto, úmido de suor. Deus, que sonho horrível. Ele não perguntou sobre a geladeira. E eu não contei. Comecei a ficar paranoica. Coloquei uma câmera de segurança barata, daquelas que parecem um alarme de incêndio, no canto da sala de estar, apontando para a entrada da cozinha.
A instalei durante o dia, enquanto David estava no trabalho. Não contei a ele. Precisei saber se eu estava ficando louca. Naquela noite, acordei às 3h17 novamente. Dessa vez, não houve som algum. Apenas uma presença. A sensação inescapável de que havia alguém em pé no vão da porta do quarto, observando a cama. A escuridão era sólida, mas eu conseguia sentir o espaço que esse corpo ocupava, cortando o fluxo de ar, bloqueando a fraca luz da rua que vinha pela janela da sala. Segurei a respiração. David roncava, normalmente dessa vez. Meu celular estava carregando no criado mudo. Com movimentos infinitamente lentos, engrenagem por engrenagem, estiquei a mão e o puxei para debaixo do cobertor. A luz da tela, quando a liguei no mínimo brilho, pareceu uma explosão. Hesitei, e então abri o aplicativo da câmera de segurança. A conexão levou uma eternidade. A imagem finalmente carregou, granulada, em tons de verde fantasma da visão noturna. Mostrava o vazio da sala de estar, o sofá, a poltrona, o corredor escuro levando aos quartos. E a porta da cozinha, aberta. Escura. Nada. Um alívio imenso, quase nauseante, me lavou. Era minha imaginação. Era só estresse. Eu ia fechar o aplicativo quando um movimento sutil na borda da tela me prendeu. Algo no corredor. Não na sala. O ângulo da câmera mal pegava a beirada do corredor que levava aos quartos. E ali, naquela franja de imagem, eu vi. Uma sombra. Não uma falta de luz, mas uma forma sólida, escura, que se projetava no canto inferior da parede do corredor. Como se alguém estivesse em pé bem ali, fora do campo de visão principal da câmera, mas sua sombra, castigada por alguma fonte de luz que não deveria existir, fosse jogada na parede. A sombra não era humana. Era alongada demais, fina demais na parte superior, alargando-se de forma estranha na base. Como um funil de escuridão. E então, a sombra se moveu. Não se afastou, mas pareceu oscilar, como uma chama negra. Por 2 segundos. E então desapareceu, dissolvendo-se na penumbra do corredor como se nunca tivesse estado ali. Na cama, David parou de roncar. Ele se virou para mim, seus olhos refletindo o brilho verde do meu celular. Ele olhou para a tela, então para o meu rosto. Sua expressão não era de medo, nem de confusão. Era de uma curiosidade profunda, quase clínica. "O que você está vendo, Amanda?" ele perguntou, com uma voz tão suave que era quase um carinho. E eu, com a imagem daquela sombra não humana ainda queimada na minha retina, fiz a única coisa que me restava. Desliguei o celular, apagando a evidência, e fingi dormir. A manhã seguinte chegou com uma luz de inverno pálida e enganosa. David se levantou como se nada tivesse acontecido, cantarolando no chuveiro. Eu, por outro lado, me sentia feita de vidro rachado. Cada movimento era calculado para não fazer barulho, para não chamar atenção. A imagem daquela sombra no aplicativo estava gravada a fogo na minha mente, mas mais perturbador que isso tinha sido a pergunta dele: "O que você está vendo, Amanda?" Não era o que foi isso, ou que som é esse. Era o que você está vendo. Como se ele soubesse que eu estava olhando para algo específico, naquele exato momento. Tomei a decisão, enquanto engolia meu café frio, de não falar sobre a câmera. Era minha única âncora à realidade, minha única prova de que não estava enlouquecendo. Precisava de mais. Precisava entender o padrão. Se era algo que só acontecia quando estávamos dormindo, ou pretendendo dormir, eu precisaria estar acordada de verdade para capturá-lo. Decidi fazer uma vigília. Naquela noite, depois que David adormeceu com seu ronco habitual, um som que agora me causava repulsa, eu fingi dormir. Meu celular estava sob o travesseiro, com o aplicativo da câmera aberto. Meus olhos fixos nos números vermelhos do relógio, 12.00, 2:17, 32.00. O corpo inteiro latejava de tensão. Às 3h10, David parou de roncar. Novamente, o corte foi limpo, abrupto. Ele não se moveu. Apenas ficou em silêncio. Meu coração batia tão forte que eu temia que o som ecoasse pelo quarto. 3h15, 3h16. 3h17. Nada aconteceu. Nenhum clique, nenhum passo, nenhum suspiro. Apenas o silêncio absoluto e a consciência agonizante de que David, ao meu lado, estava acordado e imóvel, assim como eu. Era um jogo de paciência mórbida. Quem se moveria primeiro? Foi então que ouvi o arranhão. Não vinha de dentro do apartamento. Vinha da parede. Da divisória entre o nosso quarto e o da casa geminada ao lado.
Era um som baixo, áspero, ritmado. Escrete, escrete, escrete. Como se alguém estivesse passando as unhas, lentamente, cernelha abaixo do drywall do outro lado. A casa ao lado era idêntica à nossa, e aquele era o ponto exato onde, na nossa planta, ficava o closet do quarto principal. O arranhão continuou por talvez um minuto inteiro. Era insuportável. Cada escrete era como uma agulha no meu córtex pré-frontal, eliminando qualquer pensamento racional. Olhei para David. Ele não se virou, não fez um único ruído. Mas no escuro, eu pude ver o contorno do seu braço fora do cobertor. Sua mão estava cerrada, os ósculos dos dedos brancos de tanto pressionar. Ele também estava ouvindo. E estava aterrorizado. De repente, o arranhão parou. Foi substituído por um novo som, um sussurro. Tão baixo que era mais uma vibração na parede do que um som audível propriamente dito. Não dava para distinguir palavras, apenas a cadência de uma fala, monótona e incessante. Como alguém contando uma história muito longa, ou recitando algo, do outro lado da divisória, a centímetros da nossa cama. Não aguentei. Senti um grito subindo na minha garganta, um pânico primitivo que ia romper meu peito. Saí da cama num movimento brusco, tropeçando nos meus próprios pés. Corri para a porta do quarto, me joguei no corredor e liguei o interruptor da luz. A claridade brutal da lâmpada de LED me cegou por um segundo. Ofegante, encostei-me na parede, olhando para trás, para a porta escura do quarto. David não tinha me seguido. Nenhum som vindo de lá. A casa estava silenciosa. O sussurro parara. Caminhei até a cozinha, trêmula, para pegar um copo d'água. Foi quando vi, através da janela sobre a pia, o quintal da casa ao lado. A casa dos Decker, um casal mais velho, quieto, que eu quase nunca via. A luz da cozinha deles estava acesa. E na janela, parado, olhando diretamente para minha janela, estava o Sr. Decker. Ele usava um roupão escuro. Seu rosto estava iluminado de baixo para cima pela luz da pia, parecido pálido e imóvel. Ele não estava fazendo nada. Apenas, observando. Nossos olhares se encontraram através das duas janelas, na escuridão dos quintais. Ele não sorriu, não acenou, não expressou qualquer surpresa por me ver ali, às 3h30 da manhã. Ele apenas continuou olhando, com uma intensidade que me fez recuar instintivamente, derrubando uma colher de pau no chão com um baque surdo. Quando olhei de novo, a luz da cozinha deles estava apagada. A janela era apenas um quadrado negro. No dia seguinte, uma segunda-feira cinzenta, a normalidade era uma farsa. David saiu para o trabalho mais cedo do que o habitual, evitando o café da manhã, evitando me beijar no rosto. Eu me sentia exausta e eletrizada ao mesmo tempo. Precisava falar com alguém. Alguém de fora. Decidi ir até a casa dos Decker. Talvez o Sr. Decker tivesse uma explicação. Talvez ele também ouvisse coisas. Ouvisse coisas. Bati na porta, meu coração um tambor na garganta. A senhora Decker abriu, com um sorriso curto e profissional, como se eu fosse uma vendedora. Amanda. Tudo bem? Bom dia, dona Eleanor. Tudo, sim. Eu queria perguntar uma coisa meio esquisita. O Sr. Decker está? O sorriso dela congelou 1 milímetro. O George? Ele está descansando. Trabalhou a noite toda. Problemas no servidor da empresa, você sabe, essas coisas de ti. O que precisa? Trabalhou a noite toda. A frase ecoou na minha cabeça. Ah, é que, eu acordei no meio da noite e vi a luz da cozinha de vocês acesa. E o Sr. Decker na janela. Pensei que pudesse ser, sei lá, um vazamento ou algo do nosso lado, que ele tivesse visto. O rosto da senhora Decker se fechou completamente. O sorriso desapareceu. Você deve ter sonhado, querida. George foi para a cama às 10 e eu desliguei todas as luzes. E nessa cozinha, a cortina está sempre fechada à noite. Sempre. Ele não teria como estar olhando pela janela. Ela deu um passo para trás, segurando a porta. Você anda parecendo cansada, Amanda. Talvez seja bom você procurar um médico. Desculpe, tenho que voltar. A porta se fechou, suave e firmemente, na minha cara. A mensagem era clara: pare de cavar. Voltei para casa me sentindo pior do que antes. A negação dela tinha sido muito rápida, muito específica. A cortina está sempre fechada. Era uma informação oferecida de forma defensiva. Ela sabia que não estava fechada. E ele tinha estado ali. À tarde, fui buscar correspondência na caixa de correio, na calçada. Nossa caixa e a dos Decker eram lado a lado,
presas no mesmo poste. Enquanto tirava um monte de propagandas, notei algo. A tampa da caixa dos Decker estava levemente abaixada, como se a mola estivesse fraca. E preso na beirada de metal, quase imperceptível, havia um fio. Um fio fino, azul, do tipo usado em eletrônicos. Ele saía por um minúsculo orifício na base da caixa de correio deles e descia pelo poste, entrando na terra e seguindo em direção à casa. Um fio. Ligando a caixa de correio, à casa. Por que alguém faria isso? Uma câmera? Um sensor? De repente, todas as peças começaram a se encaixar de uma forma horrível. Os sons sempre ocorriam quando estávamos na cama. David sempre acordava ou fingia dormir. O Sr. Decker, trabalhando a noite toda, me observando. E um fio saindo da caixa de correio. E se não fosse sobre a nossa casa? E se fosse sobre nós? Sobre mim e o David, especificamente? E se aquela sombra, aqueles sussurros, os arranhões, fossem uma forma de teste? Uma observação? A ideia era tão paranoica, tão absurda, que eu quase ri. Quase. Mas o riso morreu na garganta quando, ao olhar para a janela do quarto dos Decker no segundo andar, vi a cortina se mexer. Apenas um tremor, como se tivesse sido solta por alguém que a segurava para espiar. Era impossível distinguir, mas por um instante, jurei ter visto 2 pontos escuros atrás do tecido. 2 olhos. Observando. A descoberta do fio na caixa de correio transformou minha paranoia em um projeto. Já não era apenas sobre sobreviver às noites, era sobre entender o sistema. O que quer que estivesse acontecendo, não era aleatório. Era metódico. E se era metódico, poderia ser mapeado. Passei os 2 dias seguintes em um estado de observação febril. Anotava tudo em um caderno velho que guardava na gaveta da mesa do escritório, em uma caligrafia apertada e nervosa que nem parecia minha. Asterisco dia 14, 3h17 da manhã, silêncio anormal. Dei imóvel por 47 minutos após o horário. Sensação de cheio no quarto asterisco. Asterisco dia 15, 3h17 da manhã. Som de água corrente no banheiro do corredor. Torneira aberta por 2 minutos, depois fechada. Disse o encanamento tá ruim. Verificar asterisco. Sr. Decker visto 2x a janela do andar superior. 4h15 da tarde e 7h03 da noite. Sempre estático. David notou minha distração. Você anda distante, ele comentou na noite do dia 15, enquanto jantávamos um macarrão sem graça. Preocupada com o trabalho. Algo assim, respondi, evitando seu olhar. Eu observava suas mãos. Elas eram as mãos do meu marido, as veias que eu conhecia, a aliança de prata que havíamos comprado em uma feirinha barata. Mas nos últimos dias, ele tinha desenvolvido um tique novo. Com o polegar da mão direita, ele pressionava a ponta de cada dedo da mão esquerda, em sequência, como se estivesse contando algo silenciosamente. Índice, médio, anelar, mindinho. Repetia. Sempre que achava que eu não estava olhando. O George Decker me perguntou sobre você hoje, ele disse de repente, enfiando um garfo no espaguete. O sangue pareceu congelar nas minhas veias. Sobre mim? Por quê? Ah, nada demais. Disse que a Eleanor comentou que você foi lá perguntar sobre luzes acesas. Achei estranho. Você foi? A pergunta foi feita com uma leveza estudada, mas seus olhos estavam fixos no meu prato, não em mim. Fui. Eu achei que tinha visto um vazamento na nossa parede externa. Pensei que ele pudesse ter visto da janela dele. Foi um mal-entendido. A mentira saiu fácil, oleosa. É melhor evitar, David murmurou, finalmente olhando para mim. Seus olhos pareciam cansados, com olheiras profundas. Eles são velhos, sabem de tudo que acontece na rua. Não é bom criar histórias. A palavra histórias pingou entre nós como algo venenoso. Ele estava me avisando. Ou estava avisando a si mesmo. Naquela noite, a vigília foi além do meu quarto. Eu não conseguia mais me conter na cama, sentindo a imobilidade de David como uma acusação. Às 2h55, saí silenciosamente do quarto. Ele não se moveu. Talvez estivesse realmente dormindo. Talvez não. Meu objetivo era o porão. A casa na rua El era antiga, dos anos 50, e o porão era aquele lugar úmido e esquecido onde guardávamos caixas de mudança nunca totalmente abertas e o antigo aquecedor que parecia uma criatura de ferro enferrujado. Mas também era onde o painel elétrico e a entrada principal do cabo da internet ficavam. Se havia um fio entrando na casa dos Decker, talvez houvesse algo saindo da nossa. A escada rangia sob meus pés descalços.
O ar lá embaixo era frio e cheirava a terra molhada e mofo. Acendi a luz, uma lâmpada incandescente fraca pendurada por um fio. As sombras dançaram, longas e distorcidas. Revirei as caixas, afastei ferramentas velhas. Nada parecia fora do lugar. Até que, no canto mais distante, atrás da velha caldeira, vi uma anomalia. A parede de concreto tinha um retângulo de drywall, um remendo mal feito, pintado de branco mas já amarelado pela umidade. Não me lembrava de ter visto aquilo antes. Nosso contrato de aluguel mencionava reparos básicos feitos antes da nossa mudança, 2 anos atrás. Sempre assumi que eram coisas pequenas. Meu coração começou a acelerar. Peguei uma chave de fenda velha que estava no chão, com as mãos trêmulas, enfiei a ponta na junta do drywall. O material era barato, quebradiço. Com um pouco de força, um pedaço se soltou, revelando a escuridão do vão entre a nossa fundação e a da casa ao lado. E ali, preso com braçadeiras de nylon a uma viga de madeira, estava um feixe de cabos. Não era um fio só. Eram vários. Cabos coaxiais grossos, fios de par trançado, como os de internet, e alguns fios mais finos, coloridos. Todos organizados de forma profissional, saindo de um ponto na nossa parede que eu não conseguia ver e seguindo para dentro da cavidade, em direção à casa dos Decker. Era uma instalação. Limpa, intencional. Não era um vazamento, nem uma infiltração. Era uma rede. Senti um enjoo violento. Apoiei-me na parede fria, a respiração ofegante. Tudo aquilo, os sons, a vigilância, a negação dos Deckers, o comportamento de David, estava conectado por esses cabos. Mas conectado como? O que eles carregavam? Dados? Áudio? Vídeo? Uma memória me atingiu. No primeiro mês na casa, David insistiu que nós mesmos instalamos o roteador de internet. É mais barato, e eu mexo com isso, lembra? Ele passou uma tarde inteira no porão, organizando a bagunça de fios. Eu trouxe uma cerveja para ele e ele agradeceu, sorrindo, com o rosto sujo de poeira. Na época, achei fofo. Agora, a imagem me encheu de horror. Subi as escadas correndo, em pânico. Precisava confrontá-lo. Precisava de respostas. Entrei no quarto escuro, ofegante. David. A cama estava vazia. Os lençóis, revirados. O lado dele, frio. David, minha voz foi um grito abafado no quarto silencioso. Ouvi então um som vindo da sala de estar. Um som baixo, eletrônico. Um bip ritmado, seguido de um leve estalido estático. Era o som de um rádio comunicador, daqueles antigos. Um som que não pertencia à nossa casa. Caminhei até a porta do quarto, o coração batendo na garganta. A sala estava às escuras, mas a luz da rua, entrando pela janela da frente, desenhava silhuetas nos móveis. E ali, sentado na poltrona de costas para mim, olhando para a janela que dava para a rua, estava David. Ele não me viu. Na sua mão, ele segurava um pequeno rádio preto. O bip vinha dali. E ele falava, em um sussurro tão baixo que era quase inaudível. Negativo. Sujeito B em vigília ativa. Repito, sujeito B quebrou o padrão de sono. Movimentação no setor alfa. Ele parou, inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo algo no fone de ouvido que não consigo ver. Então, suspirou, um suspiro carregado de um cansaço profundo, profissional. Cópia. Mantendo observação. Está tudo gravado. Sujeito B. Setor alfa. Gravado. As palavras ecoaram no vácuo da minha mente, anulando todo o pensamento. Eu era o sujeito B, nossa casa era o setor alfa. E David? David não era meu marido. Não naquele momento. Ele era um operador. Um vigia. Recuei no corredor, os pés gelados no piso de madeira. Cada passo era uma eternidade. Entrei no quarto, fechei a porta sem fazer ruído e escorreguei para debaixo das cobertas, fingindo um sono profundo, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Minutos depois, a porta se abriu. Os passos de David eram lentos, pesados. Ele se deitou na cama, virando-se de costas para mim. Trouxe consigo o cheiro frio da noite e um aroma metálico, de eletrônicos. Ele não disse uma palavra. E eu, de olhos fechados, fingindo dormir, finalmente entendi. As coisas não só aconteciam quando todos estavam dormindo. Elas aconteciam porque alguém estava acordado para tomá-las nota. E esse alguém estava do meu lado na cama. A manhã não trouxe clareza, apenas uma névoa espessa de terror funcional. Eu me movia pela casa como um autômato, preparando o café, lavando a louça do jantar que não tínhamos comido.
David estava particularmente animado, assobiando no banheiro enquanto se barbeava. O contraste entre a noite anterior e aquela performance diurna era tão violento que me dava vertigem. Dormiu bem? Ele perguntou, aparecendo na cozinha de camisa limpa, o cheiro de loção pós-barba enchendo o ar. Era a pergunta de sempre, mas agora carregada de um significado grotesco. Como uma pedra, menti, minha voz soando oca até para meus próprios ouvidos. E você? Ah, você sabe. Acordei no meio da noite para beber água, devo ter voltado a dormir rápido. Ele bebeu seu café de um gole só e pegou as chaves do carro. Hoje vou me atrasar, tenho uma reunião no final do dia. Não espere para o jantar. Uma reunião. A palavra soou como um código. Eu apenas acenei com a cabeça, incapaz de formar palavras. Assim que o carro dele desapareceu na curva da rua El, a fachada de normalidade que eu sustentava desmoronou. Corri para o escritório e peguei o caderno de anotações. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia escrever. Anotei os fragmentos que ouvirá no rádio. Sujeito B, setor alfa. Gravado. Precisei sair dali. Precisava de ar, de um lugar onde ninguém me observasse. Peguei minha bolsa e saí, caminhando sem destino pela rua. Era uma terça-feira silenciosa. As casas, todas com jardins bem cuidados e fachadas inocentes, pareciam me observar com suas janelas vazias. Quantas daquelas famílias eram reais? Quantos Davids existiam por trás daquelas portas? Fui até um café no centro da cidade, um lugar barulhento e anônimo. Sentei-me em um canto, com as costas para a parede, e puxei meu laptop. Minhas pesquisas anteriores sobre paranoia e alucinações auditivas pareciam patéticas agora. Comecei a cavar fundo. Pesquisei o nome de nosso bairro junto com termos como estudo comportamental, observação residencial, pesquisa de sono. Nada. Tentei o nome da imobiliadora que alugou a casa para nós. Era uma pequena empresa local, com um site básico. Nada de estranho. Foi então que, num fórum obscuro sobre teorias conspiratórias urbanas, digitando Rua El e cabos entre casas, encontrei um fio de discussão. Um único post, de mais de 5 anos atrás, de um usuário com o nome Anon789. A mensagem era curta. Me mudei da Rua El depois de 6 meses. A casa ao lado é espelho. Ouve-se tudo. Achei fios no porão, atrás da caldeira, indo para a deles. Conversei com o vizinho e ele agiu estranho, como se estivesse lendo um script. A esposa dele nunca olhava nos meus olhos. A imobiliadora Grenhaven Properties é uma fachada. Cuidado com os padrões. Eles anotam tudo. O sangue correu mais frio nas minhas veias. Grenhaven Properties. Era nossa imobiliadora. O post descrevia nossa exata situação. Não era a primeira vez. Tentei responder ao usuário, mas a conta estava inativa há anos. O fórum era praticamente um cemitério digital. Mas aquele fragmento de verdade era como uma tábua de salvação em um mar de loucura. Eu não estava imaginando. Outra pessoa tinha vivido isso. A partir daquele momento, meu medo se transformou em uma determinação fria e frágil. Se eles gravavam tudo, eu também gravaria. Peguei meu celular, um velho que eu usava como reserva, e o escondi em um vaso de planta na estante da sala, com a câmera apontada para a poltrona de David e a janela da frente. Configurei para gravar por movimento à noite. Era um plano tolo, arriscado, mas era a única ação que me restava. A noite caiu como uma lápide. David voltou para casa no horário, com um sorriso cansado e um abraço que me fez encolher por dentro. Jantamos em silêncio. A TV ligada na sala era o único som, um comentarista esportivo falando sobre estatísticas sem importância. Amanda, David disse de repente, no meio do silêncio mastigado. Você acha que somos observados? Eu engasguei com um pedaço de pão. O quê? Como assim? Não sei. Às vezes tenho a sensação de que a vida é um experimento. Que nossas escolhas, nossas rotinas, são como dados sendo lançados para alguém anotar. Ele falava olhando para o prato, espetando um pedaço de brócolis. Era uma isca. Um teste. Isso é coisa de filme, David, respondi, forçando uma risada curta e seca. Ninguém se importa com a nossa rotina chata. Ele levantou os olhos e me encarou. Havia uma avaliação profunda em seu olhar, uma análise. Você deve ter razão. Deve ser só estresse. Às 3h17 da manhã, eu estava acordada. De olhos abertos, encarando o teto. David, ao meu lado, estava no modo ronco artificial. Eu sabia o ritual. O ronco pararia,
e a performance começaria. Mas dessa vez, algo foi diferente. O ronco cessou. David se levantou da cama, seus movimentos fluidos e silenciosos, como sempre. Ele saiu do quarto. Eu contei até 30 e então, movendo-me com uma cautela que me fazia doer os músculos, saí da cama e fui até a porta. Espiei pelo vão. A sala estava iluminada por uma única fonte de luz, a tela do nosso desktop, que ficava em uma escrivaninha no canto. David estava sentado ali, de costas para mim. Na tela, não havia planilhas ou e-mails do trabalho. Havia uma grade. Várias janelas de vídeo, em preto e branco, mostrando ângulos diferentes de cômodos de uma casa. Nossa casa. Eu reconheci a cozinha, o corredor, o próprio quarto, onde minha figura sob as cobertas era claramente visível, uma protuberância imóvel. Havia outras telas também. Uma mostrava um quarto que não era o nosso, com uma cama king size e um papel de parede floral. O quarto dos Decker. David não estava apenas observando. Ele estava monitorando. Ele inclinou-se para a frente e falou para um pequeno microfone de mesa. Sujeito B permanece em repouso. Padrão de respiração irregular, indicativo de vigília simulada. Intervenção do estágio delta é necessária. Uma voz saiu do alto-falante do computador, distorcida eletronicamente, mas inconfundivelmente a voz calma e idosa do Sr. Decker, negativo. Mantenha o protocolo de observação passiva. O estresse cumulativo é um dado válido. Prossiga com a gravação de áudio ambiente. Cópia, disse David. Ele então abriu um arquivo de áudio e clicou em play. Da sala, começou a emanar um som. Era um sussurro baixo, gutural, o mesmo que eu ouvirá através da parede. Ele vinha das caixas de som do computador. David tinha controlado aquele som. Ele podia ligá-lo e desligá-lo. A revelação foi tão avassaladora que perdi o equilíbrio. Meu pé raspou levemente no chão. O som do sussurro cortou. David congelou. Lentamente, muito lentamente, ele começou a se virar na cadeira. Não pensei. Ação pura, movida pelo instinto animal de fuga. Corri de volta para o quarto, pulando na cama e me enfiando debaixo das cobertas, fechando os olhos com força. Ouvi seus passos se aproximando no corredor. A porta do quarto se abriu. Ele ficou parado no limiar por um tempo que pareceu uma eternidade. Senti seu olhar pesando sobre mim, escaneando cada curva do meu corpo sob o cobertor. Então, ele caminhou até o meu lado da cama e parou. Senti o peso dele se inclinando. Seu hálito, quente e familiar, chegou até meu rosto. Ele estava checando se eu estava realmente dormindo. Ele sussurrou, tão baixo que foi quase uma forma de pensamento, diretamente no meu ouvido. Eu sei que você está acordada, Amanda. Mas está tudo bem. É para o bem da pesquisa. Obrigado por sua participação. Em seguida, ele se levantou e saiu do quarto, fechando a porta com um clique suave. Eu não me mexi. Não respirei. Permaneci assim até o primeiro raio de luz cinzenta raiar na janela, até ouvir David se arrumando para o trabalho, até a porta da frente fechar atrás dele. Então, levantei-me. Meu corpo doía como se tivesse sido espancado. Peguei o celular escondido no vaso. A gravação tinha sido interrompida por volta das 3h20, David deve ter encontrado o aparelho. Era esperado. Fui até a escrivaninha. O computador estava desligado, frio. Abri a gaveta. Lá dentro, sob alguns papéis, havia um pequeno caderno de capa preta. Abri. Era um registro meticuloso. Data, hora, código de atividade. Sujeito B, Amanda, exibe aumento de 73% em padrões de vigília não programada após estímulo auditivo sussurro gama. Interação com sujeito C, George e Eleanor, resultou em aumento de paranoia mensurável. Anotar eficácia do método negação gasliga. Introdução de elemento visual, sombra corredor, produziu pico de adrenalina e subsequente comportamento de verificação, câmera. Dados valiosos para o estudo da suscetibilidade ao medo fabricado em ambientes controlados. E no final da última página anotada, uma linha que fez o chão desaparecer sob meus pés. Preparar para a fase final, dissolução do vínculo emocional. Objetivo: observar a capacidade de adaptação do sujeito B ao isolamento social completo dentro do ambiente doméstico compartilhado. O sujeito A, David, será instruído a iniciar protocolo de afastamento afetivo gradativo a partir de amanhã. Era tudo frio, limpo, científico. Nosso casamento, nossos medos, minhas noites de terror, era um experimento. Uma coleta de dados.
David não era um cúmplice assustado. Ele era um pesquisador. E eu, a cobaia. Olhei pela janela. Na casa ao lado, o Sr. Decker estava em seu jardim, regando plantas inexistentes no outono. Ele olhou para cima, para minha janela. Desta vez, ele não apenas observou. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, profissional, de cumplicidade. E eu entendi, com uma clareza absoluta e paralisante, que não havia para onde correr. Porque a rua inteira era o laboratório. E eu ainda tinha um papel a desempenhar. A fase final estava prestes a começar. E ela não envolveria sons na noite. Envolveria o silêncio mais absoluto que um ser humano pode suportar. O silêncio de quem você ama, devorando você vivo, 1 centímetro por dia, enquanto alguém, do outro lado de uma parede ou de uma tela, anota cada gemido abafado. Fechou o caderno. Voltei para a cama. E esperei.